parte do curso, e aqui a gente vai entrar no tema propriamente dito do que está aí no livro de resumo, certo? A gente vai falar das propriedades de transporte de semicondutores porosos. A motivação para isso veio do sistema do silício poroso, certo? Esse aqui foi um paper que foi de 1990, que que começou o interesse no silício poroso. Por quê? Porque o silício, todo mundo sabe que é um material de gap indireto, certo? O material de gap indireto não é bom para aplicações de emissão de luz, porque além de conservar energia, tem que conservar momento. Isso não é um processo eletrônico eficiente, certo? Mas aí, esse artigo aqui demonstrou que o silício poroso tem uma luminescência muito forte e visível, certo? Aqui é a fotoluminescência do silício, e que ela vai aumentando, ela aumenta durante algum tempo. Aqui mostra com 1 hora, 2 horas, 6 horas, mas depois esse efeito não é para sempre, depois degrada, certo? Como é que isso é feito? Ele corrói a superfície do silício, passando uma solução de ácido fluorídrico, certo? Isso corrói, cria buracos na superfície, e também ele desgasta as ligações químicas da superfície do silício, criando ligações em aberto, certo? Então tem várias, na época começou um grande debate a respeito do processo físico da emissão de luz do silício, certo? E aqui a gente vê uma figurinha, uma foto aqui do silício. Isso aqui é um wafer de silício que foi transformado em silício poroso, e aqui está sendo iluminado por luz ultravioleta. A gente consegue ver a luz laranja e vermelha vindo de lá, certo? Esse paper começou uma grande corrida para tentar, tanto do ponto de vista científico, para tentar entender por que o silício emite luz, quanto do ponto de vista tecnológico, porque o silício ainda é o principal material da indústria eletrônica, certo? E se ele emitisse luz, ele certamente seria o principal material tecnológico, tanto para a eletrônica quanto para a optoeletrônica, certo? Isso também deu origem a outros estudos em cima de silício não estruturado. Na década de 90, tem vários artigos com poços quânticos de silício, fios quânticos, pontos quânticos, e todos emitindo luminescência visível. E algumas delas, em alguns trabalhos, até é possível controlar a cor da luminescência, certo? Simplesmente tunando o tamanho da nanoestrutura. E uma curiosidade, chequei ontem à noite, esse artigo tem 3.644 citações. Né? Ontem o professor Venezuela disse que se ele chegasse a 7.000 citações, ele fazia uma grande festa. 200 citações. Tá certo. Ele dizia assim, 3.644, só 200, né? O número errado. E é o segundo paper mais citado do Applied Physics Letters. O que é que atualmente aceita-se 2 mecanismos principais de emissão de luz no silício poroso: confinamento quântico nas estruturas nanométricas que são formadas devido à corrosão do material, certo? E também defeitos localizados na superfície, porque como ele é desgastado quimicamente, ele deixa algumas ligações químicas em aberto, e cria um centro de recombinação radiativa localizado, certo? Que esse não pode ser tornado com o tamanho da estrutura nanométrica. Aqui mostra algumas fotos do silício poroso, e o tamanho desses poros e o arranjo deles é controlado pelo processo de fabricação, pelo processo de corrosão. Tem 3 tipos de poros, são os microporos menores do que 2 nanômetros, isso é a classificação internacional da IUPAC. Entre 2 e 50 nanômetros nós temos os mesoporos, e maior que 50 nanômetros nós temos os macroporos. E aqui, diferentes trabalhos mostram a grande diversidade da geometria do arranjo dos poros, certo? Das nanoestruturas. Aqui é um micro, meso e macroporo,
certo? Como é que isso é fabricado? Essencialmente você pega o wafer de silício e coloca ele numa solução de ácido fluorídrico, certo? Passa uma corrente através dessa solução e vai corroer aqui a superfície do silício. Só que aí você não tem controle do arranjo geométrico, você só tem controle do tamanho médio do poro, certo? Só que eles adaptaram essa técnica, combinada com fotolitografia. Eles fazem primeiro um etching isotrópico que vai criar pequenas ranhuras, utilizando técnica de fotolitografia, depois removem essa capinha aqui e completam e terminam de fazer a corrosão utilizando o ácido, e eles criam macroporos e que você pode fazer cristais fotônicos de silício, certo? Isso aí foi muito estudado na década de 90, atualmente já está mais no campo das aplicações. Eles tentam também controlar a química da superfície, porque a degradação dessas propriedades ópticas acontece com o tempo, porque tem ligações em abertas. Então eles tentam controlar quimicamente a superfície para poder manter o silício poroso mais estável por maiores tempos. E também estão investindo muito em cima dos cristais fotônicos através dessa técnica de corrosão, certo? Mas o silício poroso, aquele que você não controla, que não é cristal fotônico, que você só coloca lá no ácido e faz a corrosão, tem uma mobilidade muito baixa. É menor do que a mobilidade do silício amorfo, certo? E foi sugerido que essa mobilidade muito baixa está associada com as dimensões dos poros, certo? Então, qual é a nossa motivação aqui? A gente quer revisitar esse problema do silício poroso. Hoje, como eu já disse, foi investigado demais. Já se sabe que quanto maior a capacidade luminescente do silício poroso, pior são as propriedades de transporte, certo? Então, agora, as técnicas, se você procurar trabalhos teóricos em cima, o que é que tem essencialmente? Tem muitos trabalhos em que as pessoas fizeram cálculos das propriedades ópticas de fios e pontos quânticos de diferentes espessuras para tentar, como lá o arranjo estrutural dos poros, você pode pensar como sendo uma combinação, um arranjo espacial de pontos e fios quânticos de diferentes espessuras. Você calcula as propriedades ópticas de um monte de ponto quântico de diferentes tamanhos, com diferentes propriedades químicas da superfície. Você calcula as propriedades ópticas de um monte de fio quântico de diferentes espessuras e tenta capturar um efeito médio, certo? O maior conhecimento desse sistema vem experimental mesmo, de caracterização, correlaciona o grau de porosidade com a mobilidade, certo? Mas alguma coisa teórica mais fundamental em cima do que acontece lá dentro do sistema, eu nunca vi, e isso me inspirou a tentar olhar para esse sistema mais cuidadosamente, utilizando a nossa abordagem independente do tempo, certo? Só que o silício é um sistema complicado. O silício é um material isotrópico, a massa efetiva muda dependendo da direção, certo? A gente começou a estudar o problema de forma muito simples. Esquece a anisotropia, esquece barreira, tira todo o realismo. A gente só tem o nosso sistema ativo e uma distribuição completamente aleatória de poros. Mas isso eu falo mais para frente. Como é que experimentalmente o silício poroso materiais dispersivos são investigados na prática? É utilizando um experimento chamado Time of Flight de fotoportadores. Eu já explico como é que isso é feito. Essa aqui é a referência original que surgiu, uma das mais citadas sobre esse método experimental, e a abordagem teórica que eu vou mostrar para vocês é muito inspirada em cima desse experimento, certo? Claro que
com todo o idealismo que um cálculo computacional pode facilitar a nossa vida. Mas nossa real motivação é, dada uma distribuição de poros, quais são as propriedades eletrônicas? Certo? Como é que a gente modela o nosso sistema? Isso aqui é o esquema geral desse experimento do tempo de voo dos elétrons gerados por luz. Nós temos aqui uma diferença de potencial aplicada nos terminais do nosso material específico e temos contatos elétricos transparentes. Você dá um pulso de luz. Esse pulso de luz ele não penetra a amostra toda. Ele só penetra, aqui é transparente, então ele gera pares elétron-buraco aqui na proximidade, logo abaixo do contato, certo? Então, ele cria um par elétron-buraco. Dependendo da voltagem que você aplica, você vai fazer fluir para o lado oposto elétrons ou buracos. Se a voltagem for positiva nessa direção aqui, você vai fazer os buracos fluírem. Se for negativa, você vai fazer os elétrons fluírem. Então, com isso, quando você faz isso, você monitora a corrente em função do tempo, certo? Se o nosso sistema fosse perfeito, um cristal perfeito, certo? Se a gente conseguisse gerar uma única camada extremamente fina de portadores, todos com a mesma energia cinética, a corrente vinha, certo? Ele ia atravessar, a corrente vinha constante, e quando ele chegasse do outro lado, ele ia a zero, certo? Porque foi gerado uma folha, uma camada fina de portadores, todo mundo com a mesma energia. Na prática isso não acontece, porque você está jogando um pulso de luz, e esse pulso tem diferentes penetrações no seu material. Então você gera algo, não é difícil justificar que você tem uma distribuição mais ou menos gaussiana de pares elétron-buraco com diferentes energias, com uma distribuição de energias cinéticas, certo? Vem aqui, e eles vão e esquece qualquer outro tipo de absorção, de defeito, o material é perfeito, só considerando o fato de que não é uma única folha de portadores, todo mundo com a mesma energia cinética. Eles vão andar ao sabor do drift do campo elétrico, aqui atravessando esse material de espessura Lx, e ele, à medida que ele vai chegando, a corrente não vai mais acabar abruptamente, vai diminuir aos poucos, porque é um pulso eletrônico que vai chegando. Vocês viram como é que a nossa densidade de probabilidade, nossa probabilidade na aula passada, quando ele vai encostando no potencial absorvente, ele faz uma curva parecida com isso, né? Então, o nosso potencial absorvente faz o papel dos nossos contatos elétricos, certo? Uma vez que a carga chega lá, ele some e não volta mais para dentro do sistema. E depois de um determinado tempo, tal T aqui, a corrente cai. Num sistema dispersivo real, o que acontece é que tem uma enormidade de processos eletrônicos acontecendo dentro da amostra. Tem recombinação, tem captura por defeito, tem reemissão por defeito. Então, o que acontece é que você, na verdade, você vê uma curva log-log, certo? E procura esse kink aqui na sua curva de fotocorrente. E isso aqui é o seu tal T. Isso aqui são os portadores mais lentos. A maioria chega aqui. Isso aqui são aqueles que foram recapturados, reemitidos, aqueles que passaram por uma região do material que tem uma mobilidade menor. Tem uma série de coisas que pode acontecer. Mas nada disso a gente está interessado. A gente está interessado em capturar o comportamento médio, tentando definir esse tal T. E com isso, os experimentais calculam a mobilidade eletrônica, certo? Você tem aí a espessura da sua amostra, que é fácil, a diferença de potencial você controla, e o tal T é aquele que você tira lá do log-log da curva de fotocorrente, certo? Você tendo a densidade de corrente, você também consegue calcular a sua fotocorrente, certo? Então, voltando aqui para o nosso experimento, o que é que nós temos? Aqui nós temos o nosso material poroso, com uma determinada distribuição de poros, e que eu controlo a porosidade. A porosidade, essencialmente, é
a razão da área ocupada pela área não ocupada, certo? Dessa área aqui, Lx, Ly. E os poros têm diâmetro D, então só controlo a porosidade e o diâmetro do poro, certo? Mando o meu pulso eletrônico aqui com uma determinada largura para atravessar essa região, certo? Alguma parte é refletida e a outra parte é transmitida. Claro que uma parte do pulso fica preso aqui dentro, batendo e indo para todo lado, tipo um fliperama, certo? Mas uma hora ele sai, por aqui ou por aqui. Então, eu deixo a minha simulação evoluir no tempo até que a minha probabilidade seja totalmente consumida com uma determinada precisão. Eu paro quando 95% do pulso de onda inicial é consumido, certo? E esses poros aqui, eles todos, é como se fossem barreiras de energia, então são poços que podem capturar. Como eles são, na amostra real, eles são vácuo, feito do ar, vácuo, simplificando, então eles têm uma altura, um potencial energético da ordem da afinidade eletrônica do material, certo? O silício tem anisotropia da massa efetiva nas direções, só que eu esqueço isso por hora, eu também esqueço não me importo em colocar o valor da afinidade eletrônica real, simplesmente dou uma massa efetiva para o meio, dou uma altura média de barreira que eu vou mostrar para vocês, 1 eletronvolt, e calculo a evolução temporal para calcular a física essencial desse problema. E aí é o que acontece. Na hora que ele bate bem aqui, ó, ele fragmenta, vira milhares, centenas de pequenos pacotes de onda. Grande parte volta e é absorvida aqui. Algumas ficam presas aqui no meio, batendo, tentando encontrar uma saída. Então aqui tem, dependendo da porosidade, tem alguns trabalhos na literatura que mostram que tem todo tipo de transporte aqui. Tem difusivo, tem intercolação, tem drift. Separar de cada um é o que está sendo o papel de cada um, a importância de cada um é o que está sendo o grande desafio para a gente tentar entender esse problema. Mas essencialmente, na minha opinião, a física, a fenomenologia principal está toda aí. Inclusive, cada vez que roda, esses poros são gerados aleatoriamente, eu já dei a sorte de uma vez de colocar uma determinada porosidade e conseguir ver o que eu acho que foi a localização de Anderson. Um pequeno pacote ficou preso aqui em determinado lugar durante muito tempo, até que ele conseguiu, até que veio outro, bateu nele e espalhou e conseguiu sair de uma configuração dessas que pode aprisionar durante algum tempo. Certo? Então, aqui eu vou mostrar alguns resultados. Isso aqui é um trabalho ainda no início, certo? A gente está tentando entender algumas coisas, porque apareceram alguns efeitos bem interessantes. Mas o que eu posso dizer para vocês, quando a gente calcula a curva da corrente, a gente não conseguiu ainda bater a ordem de magnitude da corrente experimental, mas a cara da curva está igual. Qualitativamente, a gente consegue capturar as principais características da curva de um sistema poroso, de um silício poroso real. Certo? Aqui, no tempo t igual a 0 até 110 femtosegundos, uma porosidade de 10%, na verdade eu tenho colegas que dizem que isso aqui não é 10%, na verdade é 90%. Eu disse a porosidade, a área ocupada pelos poros. Tem o pessoal da física e estatística diz que a porosidade é a área ocupada pelo material ativo, certo? E lá na frente eu troco de novo, eu só aproveitei a figura. Então, por hora tem 10%, menos poros, certo? Todo mundo com o mesmo tamanho. Então veja que o pulso bate aqui e ele espalha, uma parte consegue entrar e você vê claramente aqui, lá por 110 femtosegundos, que está aproximadamente a mesma quantidade de densidade de probabilidade aqui, desse lado aqui, é desse lado aqui, certo? Aqui, aumentando para 20%, a gente já vê que tem alguma coisa que passa, não dá para ver porque não precisaria aumentar o contraste do projetor, mas você vê que aqui o coeficiente de reflexão dessa amostra aqui é bem maior do que dessa aqui, certo? Está aqui os valores. Essa daqui, a transmissão é 45%,
e dessa daqui é somente 25%. Se a gente vê, agora o que é interessante é que a gente pode olhar para essa função de onda no espaço recíproco. Então veja aqui, nós temos, aí eu tenho que lembrar da mecânica quântica básica, aqui a gente tem um pulso de onda plano, que eu estou imitando o meu flash de luz no meu material, no meu experimento do tempo de voo. Então ele é infinitamente largo nessa direção aqui, que se não me engano é a direção X, e essa daqui na direção Y, eu não lembro como é que eu coloquei no próximo gráfico, e aqui ele é finito, na direção perpendicular. Então, o que acontece aqui, no espaço recíproco, ele deve ter uma largura nessa daqui, uma largura finita, nessa direção, e deve ser bem estreito deve ser uma delta, teoricamente, né? Computacionalmente a gente não consegue uma delta, mas nessa direção aqui. E quando ele entra, nós vemos que a gente tem milhares de pacotes localizados nas duas direções. Então, no espaço recíproco, a gente tem que ver um alargamento desse pacote de onda nas duas direções, certo? Então, veja aqui é sem porosidade, certo? Simplesmente um pulso atravessando a região e sendo absorvido do outro lado. Antes de absorver, veja que ele é bem estreitinho nessa direção aqui, que é aquela perpendicular, certo? E ele tem uma largura finita nessa aqui. E o centro desse K aqui, se você calcular H cortado ao quadrado, K0 ao quadrado, o centro aqui, vai dar a nossa energia cinética de meio elétron-volt, que é metade da barreira, dos potenciais espalhadores. Então, à medida que o tempo passa, como é de se esperar, ele não alarga, está lá. Mesmo ele no espaço recíproco, ele é igualzinho. Agora veja aqui quando na porosidade de 10%, ele vem, aqui não dá para ver, mas não tem contraste, mas aqui fica melhor de se ver. Ele, entre 50 e 60, ele entra na região porosa. O que acontece? Ele espalha nas duas direções. Você vai ter o componente K nas duas direções aqui. Então tem componentes positivas e tem componentes negativas. Quando a componente negativa a distribuição da componente negativa é visivelmente maior, a gente sabe que o sistema poroso está efetivamente freando o teu pacote de onda. Como é esse caso aqui. Aqui a gente não consegue ver. É por isso que a transmissão no P igual a 0,1 é bem maior. Certo? Porque ele espalha para alguns vetores negativos aqui, do vetor K, mas são poucas componentes, certo? Do pacote de onda inicial. Para 20%, ele espalha bastante. É o que reflete, espalha bastante e tem componente negativo, que é justamente a componente que é refletida aqui, certo? K negativo, ele anda na direção contrária. Então, se a gente for ver a probabilidade, veja aqui, sem porosidade, ela vem em 1, aí depois começa a cair quando chega no outro lado do potencial absorvente. E aqui são as porosidades de 1 e 2%, certo? Para uma dada 1 eletronvolt de altura de barreira e meio eletronvolt de potencial, de energia cinética. E aqui vejam os coeficientes de transmissão e de reflexão. Isso aqui é transmissão igual a 1, com a porosidade 0. Aí a transmissão igual a... Eu toda vez esqueço aqui, certo? A transmissão igual Isso aqui é o... Transmissão. Esse aqui é a reflexão, é isso. Então são as três porosidades. Assim, a transmissão 0, a transmissão 1. Eu estou confuso. Bom, mas aqui porque aqui está errado. Mas 0, 2. Certo. Então está aqui a transmissão 0, a transmissão 1 e a transmissão 0,2 que tem que ser menor. Esses dois aqui são as reflexões. Certo? Quando você normaliza, aparece uma coisa estranha. Veja aqui, ó, que eu quero chamar a atenção para vocês. E quando eu parei de tentar, eu disse assim, não vou mexer tentar capturar a física real do silício poroso, porque a barreira é maior, tem anisotropia da massa efetiva, tem uma série
tem os multivales, certo, do silício. Então tem muita complicação para primeiro tentar entender o que está acontecendo aqui. Veja que aqui é a transmissão, certo? Vamos olhar aqui para a curvinha azul. A minha transmissão começa a crescer, ela está zero, porque o pacote de onda só começa a dar sinal na transmissão quando ele chega do outro lado. Então, por volta aqui de 100, a minha transmissão começa a crescer do pacote sem nada na frente, sem nenhum potencial absorvente, sem nenhum potencial espalhador, sem poro. Só que, para porosidades maiores, você tem sinal de transmissão acontecendo antes do pulso que está livre. Vocês estão entendendo? Tem um pacote que tem um monte de que está evoluindo que no meio em um meio que tem um monte de obstáculos. Não é muito, mas logo no início ele apresenta sinal antes do que o pacote que não tem nada na frente. É como se uma parte daquele pacote de onda tivesse sendo espalhado para vetores vetores de onda mais velozes, certo? Claro que a reflexão acontece também muito instantaneamente, claro, porque a barreira da reflexão está mais próxima do ponto que o pacote começa o movimento, certo? Mas a transmissão não, ele está do outro lado. Ele tem que atravessar toda a região porosa. Então, isso aqui nos deixou muito curiosos e tentando entender primeiro esse problema, certo? Se você for... Então, a gente olhou para as outras quantidades, fomos lá nas quantidades de livro 6. Valor esperado do momento, certo? Do Kx e do Ky. Então, veja que o Ky, certo? É aquele na direção plana, é zero durante toda a evolução. Por quê? Porque nós não colocamos nenhum momento na direção perpendicular, é só frontal, certo? Que é esse aqui. Então, o P igual a zero, ele vem constante, com velocidade constante, é o que se espera, certo? Até que ele, por volta de 150, ele é absorvido, que é por aqui. O pacote de onda que atravessa a região porosa, ele vem constante, quando entra muito antes, né, ele diminui a velocidade média dele. Claro, a velocidade média é diminuída, tem mais obstáculos. Quanto maior o número de obstáculos, maior vai ser a desaceleração do valor esperado do pacote de onda, certo? Da velocidade do pacote de onda. Inclusive, aqui ele chega a ser negativo. Significa dizer que tem uma parcela considerável dele que foi refletida para outras porosidades, certo? Mas isso aí é o valor esperado. Existem muitas componentes aquilo ali que tem uma determinada dispersão. E a dispersão está aqui. É o Kx, a gente tem que olhar para o Kx. Ele vem aqui meio, certo? Aí de repente o sem poro passa direto, a dispersão não muda, como não pode mudar. Mas como os centros espalhadores, ele aumenta. E a dispersão é maior conforme é a porosidade. Aqui é o traço ponto, é 0,2, aqui é traço ponto. Então, a dispersão dos momentos K do pacote de onda, quando ele entra na região porosa, é bem maior. Certo? Na direção X ele aumenta também, porque ele vem bem fininho e estreito, e quando ele chega lá ele é fragmentado em pequenos pedaços. Está aqui que é o zero, certo? Então, e se olhar a dispersão espacial do pacote de onda, ele também vem aqui na direção Y constante, claro, porque ele é infinitamente largo, até que ele continua infinitamente largo, mas aqui ele vem igualzinho sem porosidade, e na hora que ele chega no meio da região porosa, ele se distancia, ele enlarguece automaticamente, porque o pacote de onda na direção Y ele era bem estreitinho, com a largura que a gente dá. Quando ele chega lá, ele espalha micro pacotes de onda espalhados por todo o sistema, como a gente viu na hora que a função de onda é fragmentada. Então, embora ele seja composto de pequenos pacotinhos de onda, certo? A largura geral do pacote é muito grande, é da ordem do tamanho da nossa caixa computacional, e isso acontece quase instantaneamente.
certo? Então, a gente só tem que olhar até o ponto em que o pacote de onda a probabilidade está 1, porque depois as condições de contorno absorvente começam a desacelerar o pacote, então começa a ter efeito da interposição com os efeitos dessa condição de contorno, certo? Então, a gente fez o seguinte, vamos calcular o tempo total desse pacote passar para o outro lado, o tempo que ele leva para drenar a probabilidade total, certo? Então, veja aqui, ó, que isso aqui, a gente pode utilizar esse tempo aqui como sendo o tempo médio para calcular a mobilidade. Então, a mobilidade seria diretamente proporcional a esse gráfico aqui. Dá para ver, de cara, que para P igual a zero, a mobilidade é maior. Que a mobilidade é proporcional ao inverso do tempo que o pacote de onda leva para atravessar a região porosa. Certo? E a mobilidade do 10% e do 20% é menor, mas são parecidas. Certo? O nosso tem mais pontos aqui até um eletronvolt, porque até aqui é o tamanho da barreira. Depois, o pacote de onda está caminhando no contínuo, acima da barreira do sistema. Certo? Não dá para ver, mas aqui, como os pacotes de onda são gerados aleatoriamente, tem uma barra de erro aqui, certo? Eu gerei 10 sistemas para cada voltagem, calculei a barra de erro e veja que a barra de erro é bem pequenininha, então é um sistema bem robusto. A barra de erro não é grande. Como é que a gente tem que tentar entender? Isso aqui dá o comportamento total. Aqui está dentro do esperado. Quanto maior o pacote de onda, quanto maior a porosidade, menor a mobilidade. Certo? Mas aquele efeitinho que acontece do pacote, de uma pequena porção do pacote de onda chegar muito antes do outro lado, através da região porosa, em comparação com um pacote que não tem nada na frente, a gente só vai conseguir ver na escala de tempo próxima do início da evolução temporal, certo? Então, se você calcular, dá para calcular a probabilidade, o decaimento da probabilidade, teoricamente, de um pacote de onda gaussiana atravessando uma região de largura L, certo? O tempo que ele leva para atravessar essa região. E a probabilidade começa a 1 e vai decaindo. Isso aqui é clássico, isso aqui é teórico, certo? Então, tem esse tempo clássico que tem a ver com a velocidade clássica do valor esperado do pacote de onda. E esse T clássico aqui, quando T é igual a T clássico, P é igual a meio, certo? Porque metade do pacote de onda desaparece. Por quê? Porque o pacote de onda, embora ele vá largando, quando ele chega quando o centro do pacote de onda chega do outro lado da tua caixa, metade do pacote de onda já passou, então ele consome e tem a outra metade do pacote chegando, certo? Então é por isso que quando T igual a T clássico, a probabilidade é meio, certo? Então, se nós olharmos para o resultado aqui, a gente pode muito bem dizer que essas curvas, tanto do poroso quanto do não poroso, estão dentro da mesma classe de curvas, certo? Não existe solução desse P, pelo menos dentro da minha habilidade matemática, para calcular isso aqui para um P diferente de zero, certo? Mas eu posso me inspirar nessa expressão aqui teórica do P igual a zero e propor essa expressão aqui e ter dois parâmetros de fitting do meu resultado. Esse tal zero, que é o tempo que leva para metade do pulso ser absorvido. Então significa dizer que esse tal zero descreve mais ou menos o que acontece no início da evolução temporal, nos primeiros estágios da evolução temporal. Esse tal P, ele descreve o que acontece na evolução temporal total. E esse parâmetro alfa, que se você correlacionar, tem aqui o alargamento do pacote de onda em função do tamanho da região que ele tem que atravessar, eu batizei de parâmetro de fragmentação do pacote de onda, certo? Então eu espero que para o poroso, esse parâmetro de fragmentação seja maior do que para a região não porosa, porque a largura do pacote de onda é bem maior na hora que ele é fragmentado pela região porosa, certo? Então isso aqui a gente consegue
capturar o senso comum de que quanto maior é a região, quanto maior a porosidade, mais fragmentado é o pacote, que é o que está aqui. Agora, veja aqui o que acontece, que a gente tem mais ou menos aquele efeito. Consegue ver aquele problema lá da aceleração do pacote de onda na região porosa, que é o que acontece aqui na metade do tempo, assim, até o ponto em que metade da probabilidade do pacote de onda é consumido. Veja que a porosidade 20% tem o tempo de consumo mais rápido para barreiras menores, né? O T 0.1 é parecido com o T sem porosidade, e esse resultado é coerente, porque nós fizemos vários cálculos com barra de erro. A barra de erro aqui é um pouquinho maior do que aqui, afinal isso aqui é um parâmetro de fit, certo? E a gente consegue ver o que está acontecendo logo no início, aquele efeito lá de que uma parte consegue atravessar muito rápido. Acima da barreira, nós temos o senso comum de que se não tiver nada na frente, ele é consumido primeiro, certo? Que aqui acima da barreira nós temos o senso comum, mas abaixo da barreira aparece um bocado de efeito estranho aqui, que a gente precisa entender melhor. E aqui o fator de fragmentação do pacote de onda também está dentro do senso comum, certo? Mas só a mensagem aqui, nossa explicação inicial, até agora tudo aponta para isso, é que quando o pacote de onda entra na região porosa, certo? Ele espalha, ele espalha e ocupa outros valores de K, valores de K. Então, uma pequena parcela uma pequena dessa parcela que ocupa esses vetores de onda muito rápidos, eles encontram o caminho primeiro no meio da região porosa e saem, mas é uma pequena parcela. Isso só acontece no início, logo no início da evolução temporal. Se você vê o tempo total da evolução temporal, você encontra mais ou menos o fato de que quanto maior a porosidade, maior o tempo para o pacote de onda atravessar, certo? Mas ainda está isso ainda está em disputa, porque o que acontece bem aqui, você pode comparar as intensidades, a intensidade total do pacote de onda, da função de onda no espaço dos Ks, e ver que assim que ele entra, se comparar as intensidades assim que ele entra na região porosa, que é por aqui, entre 40 e 60 femtosegundos, a intensidade do pacote de onda já foi consumido. Alguma coisa já saiu, certo? Então aqui é 0.4, 0.8, aqui é 0.12, e tem vários Ks positivos aqui sendo ocupados. Eles estão saindo, eles antes iam na direção Kx igual a 0, e depois tem um Kx, tem um que vai para cima, outro que vai para baixo, certo? E eles encontram um caminho mais rápido para sair dessa região porosa, mas isso acontece muito rápido, só uma pequena parcela do pacote de onda. Certo? Então a gente pensou o seguinte: quer dizer que a desordem melhora o transporte transiente? Vai dizer, não sei. Vai dizer que a desordem que melhora, a gente tem que primeiro calcular fazer o mesmo cálculo para o sistema coordenado. E foi o que a gente fez aqui. Comparamos agora. Esse aqui é o completamente desordenado, aleatório, distribuição aleatória, tendo que, para cada vez que calcula, faz muitas realizações do sistema e calcula a barra de erro. E aqui, para o nosso sistema aleatório, que a gente tem uma célula unitária, certo? De comprimento L e poro D. A gente deixa isso aqui fixo, só diz o número de camadas que vai ter, que é controlado por esse N, e a porosidade é controlada aumentando o diâmetro da partícula, do poro, certo? E faz os mesmos cálculos. Agora, é claro, aqui a gente tem duas opções. Tem a célula unitária e a célula estendida, certo? E os cálculos tem que dar o mesmo, certo? Então, a gente fez o cálculo com a célula pequena e a célula maior, tem condição de contorno periódica aqui. Dá para ver que está o mesmo cálculo, né? Tanto faz um ou outro. Aqui você tem que gastar mais memória, porque o grid computacional é bem maior. Mas tem uma vantagem aqui, quando você vê a função de onda do espaço recíproco, a gente consegue ver a quantização. Aqui aparecem
os Ks permitidos, porque isso aqui nada mais é do que um cristal fotônico. Então, um cristal fotônico não é todo K que consegue andar no seu cristal. Então, aparece aqui a quantização. Quando a gente faz na célula unitária reduzida, isso aqui fica meio borrado, porque a resolução do teu espaço recíproco é 2π sobre o tamanho da célula unitária, certo? Então aqui a gente não tem tanta resolução, mas dá para ver que a função de onda é exatamente a mesma no espaço real aqui nos dois casos, certo? E aqui a gente mostra o caso para a porosidade de 1% e vai até 6. Aqui a porosidade máxima permitida é quando os poros se tocam um no outro e agora não tem mais uma região livre conectando os poros, não são mais fios quânticos, você tem uma rede de pontos quânticos desconectados, certo? Então a porosidade máxima, se não me engano, é por volta de 79%, certo? E aqui veja que porosidade menor, o coeficiente de transmissão é bem maior em relação ao 0,6. Também está coerente aí, certo? Espaço recíproco, mesma coisa, à medida que a 0,1, 0,3, 0,6. Veja que aqui, ó, a desaceleração da porosidade maior. Tem vetores de onda K negativos. Aqui tem uma pequena sombrinha, né? Que dá para ver, está aqui a sombrinha. Alguma coisa é refletida, mas aqui é bem mais. Tá certo? Isso aqui não tem sem poro nenhum. E aqui, então a gente vai aumentando a porosidade, diminuindo a porosidade, né? Vai aumentando o tamanho do poro e vai ver que vai observando essa coisa aqui, ó. Esse efeitinho aqui. Então, para porosidades pequenas, você sempre tem um pequeno sinal de transmissão que chega lá antes em comparação ao que chegaria quando não tem nada na frente, certo? Tem alguma coisa aqui acontecendo, algum regime mudando aqui quando passa de 0,5 até 0,6. O próximo passo, a gente teria uma rede de pontos quânticos desconectados. Aí, para poder chegar do outro lado, provavelmente teria que ser através de tunelamento pela junção, pelas quininhas das barreiras, certo? É por isso que a transmissão vai caindo, certo? Então, aqui acontece a mesma coisa, o pacote de onda vai alargando à medida que a porosidade que o tamanho do poro vai aumentando. Então, aquele cenário lá, de que o pacote de onda, ele enlarguece no espaço, e quando ele fica estreito no espaço localmente, quando aquilo faz, isso significa que aqueles vetores de onda lá, aqueles pequenos pacotinhos fragmentados, ele tem uma grande dispersão de momento, certo? E alguns deles são muito rápidos e conseguem sair da rede porosa. E aqui são as duas direções. A partir daqui, o potencial é absorvido e já não é mais interessante olhar, certo? Então, é só até aqui mais ou menos o que é bom de se olhar, porque ele é absorvido pelo potencial absorvente. Quando a gente compara o ordenado com o desordenado, certo? Aqui a gente está colocando porosidades equivalentes para os dois. Aí o ordenado são as linhas. Aí o desordenado tem 2 diâmetros, certo? O diâmetro afeta, dá para ver que o diâmetro afeta aqui o coeficiente de transmissão para a porosidade fixa. Mas você também vê que o caso ordenado é uma espécie de limite inferior da transmissão, certo? Todo caso aqui, o ordenado é sempre o limite inferior da transmissão. Então, o que acontece, de fato, é que isso aqui continua acontecendo mesmo para o sistema ordenado. Já não dá para dizer que é a desordem que causa isso, né? Também acontece esse pequeno adiantamento de parte do pacote de onda. Agora, esse adiantamento parece ser maior para sistemas desordenados, em comparação com o ordenado, certo? A gente ainda está tentando entender isso aí, mas está mais ou menos claro que é esse efeito de delocalização do pacote, que ele espalha para vetores de onda mais rápidos, ou uma pequena parcela do pacote original, e que esses pacotes conseguem encontrar o caminho muito facilmente, muito rapidamente. Facilmente não, porque
é difícil dizer por onde é que ele vai, certo? E eu acho que meu tempo acabou. Então, só para concluir, essa modelagem ela é poderosa o suficiente para modelar um sistema tão complexo quanto um semicondutor poroso. Para transformar, para colocar mais realidade nisso, você pode colocar massa efetiva anisotrópica, você pode colocar as barreiras da ordem da afinidade eletrônica do material. É possível evoluir também duas partículas, como eu vou demonstrar amanhã, certo? E você pode inclusive evoluir um elétron e um buraco simultaneamente, colocando correlação de Coulomb entre eles e calcular em função do tempo a superposição do par elétron-buraco e ver e tentar capturar a propriedade de emissão de luz desses sistemas, porque a emissão de luz vai ser proporcional à superposição do pacote de onda elétron-buraco, certo? Então, é uma técnica rica o suficiente para você explorar muita coisa. A gente está no início ainda, espera que consiga evoluir nesse problema em breve. Vamos agradecer, professor. Perguntas? No seu caso aí, todos os poros têm o mesmo diâmetro? Todos os poros têm o mesmo diâmetro. Você fez um teste com diâmetros diferentes? Fiz, mas aí você só está colocando complicação a mais do que já é complicado, né? Então é melhor, porque ele muda. Se você colocar uma distribuição de poros, vai ter diferença, porque você vê aqui, ó, que trocando o tamanho daquele sistema foi feito 500 angstroms da área porosa, mas ele é bem maior, né? 500 por 500. Colocando poros só de 20 angstroms de diâmetro, de 40 angstroms, você consegue ter uma diferença de sinal aqui grande, ó, da transmissão para essa porosidade aqui. Vai diminuindo à medida que a porosidade vai, o tamanho do poro vai aumentando aqui. Na verdade, é porque aqui a comparação eu tentei comparar por porosidade, no sistema ordenado e desordenado, mas certamente vai ter, você vai perceber a diferença na transmissão se você colocar uma distribuição de poros não uniforme. Na sua primeira exposição, você falou que tem mais que um método. Eu não sei se eu percebi, deixei de perceber. Esses resultados foram obtidos com qual dos métodos? Foi com uma mistura dos dois. Alguns cálculos foram com o split operator e outros foram com os polinômios de Chebyshev. Porque os polinômios de Chebyshev eu vinha estudando há algum tempo, porque eu estou preparando para ir para sistemas realmente largos. E para isso precisa paralelizar. O split operator não era tão bom de paralelizar assim. Na sua exposição também inicial, para você aplicar os polinômios, a parte imaginária tem uma série de parâmetros, né? Isso. E quais são os parâmetros? Você fez uma análise de como esses parâmetros influenciam os resultados obtidos? Olha, deixa eu voltar aqui nesse caso aqui. Isso foi o primeiro passo. Mais de um ano foi o primeiro teste desses para ter certeza que a evolução temporal está consistente. Isso aqui tem por volta de 100 angstroms, isso aqui tem por volta de 100 angstroms. A energia máxima de absorção é bem alta, bem acima dos pacotes de onda que está injetando aqui. A energia mínima é da ordem da menor energia que eu estou injetando. E o que acontece é que um teste da qualidade dessa absorção aqui, dessa condição de contorno aqui, é essa figura. Essa daqui. Veja aqui que a transmissão é 1, passa tudo. A reflexão é 0 aqui, para a porosidade igual a 0. Então, quando isso acontece, isso está de bom tamanho. Tudo que eu quero, e eu coloco se você pode tunar o parâmetro
o potencial absorvente para colocar isso aqui bem pertinho da sua região porosa. Mas isso aí é um pouco precisa de mais cuidado, certo? Porque não são todos os pacotes de onda, todas as energias que vão ser totalmente absorvidas, vai ter uma pequena reflexão. Para evitar isso, a gente coloca bem longe. E o pacote que chegar aqui do outro lado, mesmo que ele seja refletido, a energia total do sistema vai desacelerar e esse pacote no meio do caminho não consegue chegar perto. Certo? Então a gente tem um certo cuidado. Em algumas situações é possível ter um efeito da condição de contorno, mas é possível eliminar ela quando você aumenta bastante essa região aqui. Coloca ela bem longe e olha só para o momento antes da função do P começar a cair. Perguntas? Bom, amanhã a gente encerra o curso, né? Pela manhã também. Mas antes eu vou fazer uma pergunta da Davi. Não, deixa eu conversar. Amanhã a gente... Bom apetite a todos.